dia eu perguntei, o que é ativismo? Alguém perguntou, mas tem muito ativista. Eu fiz, o que é ativismo? O ativismo é não aceitar mais em silêncio as violências, que naquela época a gente, né? Sim. Desde a TPM ao resto. Né? Se você falasse qualquer movimento que você falasse de não aceitar, tá de TPM, tá de saia, tá dormindo de calça jeans. E você também se sentia fora do grupo caso você não aceitasse determinadas brincadeiras, falas. Entendeu? Falas, a depender do ambiente onde você estivesse. Então, se era um ambiente muito machista, onde tinha muitos homens, você tinha quase que se transformar num deles também e mostrar que não, eu aguento essa brincadeira, não, eu aguento essa... Era a época que a gente quase não usava saia. Exatamente. Mas, nem vestido, né? A gente quase evitava. Tava sempre quase de calça e terno, assim. Era Exatamente. Uma coisa... Isso é violência. É você até o jeito de vestir. Não usar roupa colorida demais. São violências contra o ser que é bizarro. E a gente naturalizava. Era normalizado, né? As pessoas não tinham nem consciência direito. E como que você tem percebido essa evolução hoje? Esse espaço para poder educar, orientar e as pessoas começarem a compreender o certo e o errado. Porque na premissa de tudo tem o respeito antes de tudo. As pessoas não tinham nem consciência. Alguns até tinham e faziam. Mas a grande massa ali, os jovens, eles vinham adquirindo aquele comportamento como normal, como é o bullying hoje, né? Eu brinco que na minha época tinha bullying, a gente não tinha nem consciência que isso era bullying. Mas, David, o que o Brasil tem é um preconceito estrutural, como foi falado aqui, e isso é muito forte e é muito difícil, só com muita evolução mesmo, muita discussão. Por exemplo, eu aprendi na escola, eu tenho certeza que vocês devem ter aprendido também, que índio era indigente, era indolente. Lembra disso? Não gostava de trabalhar, preguiçoso. Absurdo. Estava escrito nos livros. Estava escrito nos livros. Estava escrito. Estava escrito. Que por isso, como os índios não aceitavam trabalhar, foram que começou o processo de trazer os africanos. Ou seja, culpou os índios pelo fato de ter sido um país escravocrata durante tantos anos. Exatamente. Então, assim, é uma distorção da narrativa e da falta de respeito àquela nação, né? Aquele povo. Por que aquele povo que não trabalhava como os brancos queriam que trabalhasse, mas trabalhavam sim nas suas aldeias, era trazido na marra para ser reeducado, tirada totalmente a sua identidade e forçado a trabalhar uma coisa que não era ele. Ou ele era nômade, ou ele trabalhava na aldeia de um jeito diferente, então ele não aceitava, né, porque tinha a sua identidade também a ser preservada, então apanhava e, por último, não conseguiram dobrar os índios, acabaram trazendo os escravos. E exterminando, né? Claro, não exterminaram. Como continua, né? Infelizmente. Hoje, né? Então, eu acho que tem esse olhar. Eu costumo falar, nós precisamos conhecer melhor a história do nosso país, para poder a gente entender as mazelas sociais de hoje. Sim. Elas são consequências diretas das ações e da forma como a sociedade foi construída, inclusive legalmente. O hoje ministro professor Silvio de Almeida, ele traz muito claro no livro dele, Racismo Estrutural, e outros livros, né? Tem um livro que eu recomendo muito, A História das Mulheres Negras no Brasil. Nós tínhamos legislações que impediam o avanço de determinada figura como essa que está aqui hoje falando com vocês. A começar pela proibição de frequentar a escola, depois a lei de terras, que para nós não era permitido uso capião, mas para quando começaram a trazer os europeus era permitido. Após 2 anos de trabalho na terra, poderia ter posse de terra, para os negros não. Aí a gente vem com uma série de violências, tá? E eu estou falando a lei de terras, ó. Aí a gente vem com o sexagenário, com o ventre livre, que foi uma bizarrice. Como se algum bebê, nós somos os únicos entes da natureza que dependem 100% de um ou outro ser adulto para viver. E aí eu vou lá e escrevo que as crianças nascidas a partir daquela data são livres, mas a mãe continua escrava. Ou seja, a criança não era livre.
Claro que não. Ela tinha idade para ser livre também, né? Como um bebê vai ser livre? Então, os mecanismos de construção e a mãe em desespero quando essa criança, e assim a gente cria os meninos de rua. Quando essa criança, a partir dos 14 anos, ela pode ir, sai da tutela Isso. e vai para a rua, porque a mãe não quer lá dentro da senzala. E assim a gente tem o que é hoje. Olha como... é por isso que eu sempre falo, a gente precisa conhecer muito mais, falar muito mais, para a gente entender como a gente chegou no que estamos hoje. Né? O nome das funcionárias do lar era doméstica, que vem da negra domesticada. Expressões que a gente normalizava. A gente não fala animal doméstico? O que é animal doméstico? É um animal domesticado. Domesticado.